E desde a parte da manhã hoje, tendo aqui momentos preciosos da presença do Senhor, e eu creio que nós podemos avançar um pouco mais agora à noite. Então, eu gostaria de falar com vocês sobre as expressões da igreja. No Novo Testamento, nós temos algumas expressões descritas sobre a manifestação da igreja. E nós precisamos estabelecer alguns conceitos, lembrar de alguns conceitos que, primeiro, igreja não é prédio. Segundo, igreja não é uma organização. Igreja não é uma instituição filantrópica. Igreja não é um CNPJ. CNPJ é necessário para fins jurídicos, mas igreja não é CNPJ. Igreja não são quatro paredes. As quatro paredes são usadas pela igreja. Então nós precisamos lembrar o que é igreja. Nós precisamos estar sempre lembrando do que Jesus veio fazer. João Batista, antes de Jesus aparecer, ele se levantou com uma voz profética para preparar um povo apercebido, um povo bem disposto, para receber o Messias, para receber Jesus. E o que Jesus veio fazer? Restaurar o reino a Israel? Jesus veio confrontar o Império Romano? Não. Jesus trouxe para Israel uma visão, uma prática, uma vida, um estilo de vida diferente de tudo aquilo que o povo de Israel estava acostumado, diferente de tudo aquilo que o povo de Israel estava andando. Então nós precisamos pensar no que é igreja. Em Atos 2:42, nós temos o ensinamento. Nós temos o discurso de Pedro, e Pedro fala que eles perseveravam na doutrina apostólica, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 colunas, 4 pilares que a igreja andava, que a igreja praticava, que a igreja vivia. Então nós temos hoje um ensino apostólico. Nós temos hoje uma palavra apostólica escrita. Nós temos hoje ensinos apostólicos que nos foram dados. Então nós aprendemos muitas coisas com os apóstolos. Paulo foi dos apóstolos o que recebeu maior revelação sobre a vida prática da igreja. Ele foi um discípulo tardio, uma pessoa que veio depois, e ele teve uma revelação maior que todos os outros sobre essa vida prática da igreja. Então eu queria, em primeiro lugar, antes de entrar propriamente dito nas expressões, eu queria falar sobre essa comunhão dita pelo apóstolo Pedro. A palavra no grego é koinonia. O que é comunhão? O que é koinonia? Será que comunhão é o que nós experimentamos em um churrasco? Será que comunhão é o que nós experimentamos no futebol? Será que comunhão é o que nós experimentamos quando adoramos a Deus juntos? O que é comunhão? O que Pedro está querendo
dizer com essa palavra comunhão? Então, a palavra koinonia significa comum, significa que nós temos coisas em comum, significa que nós compartilhamos das mesmas coisas. E quando ele está falando sobre essa comunhão, ele está falando sobre esse relacionamento mais profundo. E isso é diferente de um encontro casual. Isso é diferente de uma amizade casual. Então Pedro, ele está chamando a atenção para essa comunhão íntima, espiritual entre as pessoas, baseada em fé e amor mútuo. Então isso vai além de estar próximo fisicamente. Isso vai além de um bate-papo. Isso vai além de um encontro casual. Então, a comunhão implica em participar ativamente da vida um do outro. Com quem você tem comunhão? Quem são as pessoas que você tem comunhão na igreja? Quais irmãos na igreja participam ativamente da sua vida? Estão próximos de você? Então, quando Pedro fala que eles partiam o pão de casa em casa, ele não está falando de comer um pedaço de pão e beber um pouco de suco de uva. Pedro está falando sobre o repartir, o cuidar uns dos outros. Pedro está falando que essa comunhão e o partir do pão vai me levar a cuidar de quem é o meu próximo. Eu vou cuidar da pessoa com quem eu tenho comunhão. Então é isso que Pedro está falando quando ele se refere à comunhão. Ele não está falando de um encontro casual. Ele não está falando de reunião. Ele está falando de repartir. Ele está falando de cuidado. Ele está falando de intimidade. Ele está falando de interesse mútuo. Nós temos o mesmo interesse. Nós estamos indo na mesma direção. Então, quando a palavra de Deus fala sobre comunhão, a comunhão do corpo de Cristo, a comunhão dos seus sofrimentos, ele está falando de uma participação íntima. Ele está falando de um cuidado mútuo. Ele está falando de uma proximidade. Ele está falando de um respeito. Ele está falando do interesse. Então, quando nós vamos avançando, nós precisamos pensar na menor expressão da igreja. A menor expressão da igreja é o 2 ou 3. O 2 ou 3 é a menor manifestação do corpo de Cristo internacional. A menor expressão é o 2 ou 3. Então, o 2 ou 3 era uma prática comum vivida pelos judeus. Isso muito antes de Jesus. O 2 ou 3 já era prática no tempo de Moisés. O 2 ou 3 já era prática no meio do povo de Deus. Sob 2 ou 3 testemunhas, uma pessoa pode ser acusada de transgredir a lei. Quem são essas 2 ou 3 testemunhas? Uma pessoa casual? Não. Testemunha é quem está junto.
Testemunha é quem está perto. Testemunha é quem participa. Testemunha é quem viu. Então, testemunha não é alguém que ouviu falar. Testemunha não é uma pessoa que me disseram. Não. Testemunha é aquela pessoa que viu. Testemunha é aquela pessoa que testemunhou. Ela viu o fato. Ela estava presente. Isso é testemunha. Então, quando nós falamos sobre o 2 ou 3, nós estamos falando de uma prática milenar. Nós não estamos falando de nenhuma novidade. Nós não estamos falando de nada que seja novo e inventado debaixo do céu. A palavra 2 ou 3 no aramaico é rafruta. Então, Daniel tinha a sua rafruta. Quem era a rafruta? Quem eram os 2 ou 3 de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Misael, Ananias e Azael. Azarias. Eu estou perguntando porque eu quero lembrar. Azarias, que era o nome deles em hebraico. Então Daniel, ele tinha sua rafruta. Jesus tinha seu 2 ou 3. Quem era o 2 ou 3 de Jesus? Pedro, Tiago e João. Quem são os seus 2 ou 3? Quem são as pessoas que dão testemunha de você? Quem são as pessoas que te conhecem? Quem são as pessoas que estão perto de você? Quem são as pessoas que carregam você? Jesus estava ministrando numa casa, quando de repente um barulhão surgiu no teto, e a luz entrou naquele ambiente, quando de forma assustadora, desce um homem amarrado numa corda, conduzido por 4 amigos. 4 amigos levaram aquele homem paralítico, colocaram aquele homem diante de Jesus. O seu 2 ou 3 vai colocar você diante de Jesus. O seu 2 ou 3 vai aproximar você de Jesus. O seu 2 ou 3 estará envolvido diretamente com aquilo que é a sua necessidade. Assim como você estará envolvido com a necessidade do seu 2 ou 3. Você tem 4 amigos que podem te carregar, que estão dispostos a te carregar, ou 4 amigas. O 2 ou 3 é isso. E o 2 ou 3, ele não vai me afastar do meu propósito. O 2 ou 3 vai me levar a cumprir o meu chamamento diante do Senhor. Lembre-se, Jesus não carregou a cruz sozinho. Jesus teve ajuda. Simão Cirineu carregou a cruz para Jesus. Jesus não carregou a cruz sozinho. Você não precisa carregar a cruz sozinha. Você só precisa cultivar relacionamentos de aliança com quem você possa abrir o seu coração. Entenda, 2 ou 3 não é um relacionamento institucional. Eu estive numa congregação falando sobre isso e eu falei assim: não se pega o mapa da igreja e fala agora fulano é o 2 ou 3 de Ciclano e Beltrano é o 2 ou 3 de Sertano, e Sertano vai andar com fulano e agora nós temos toda a igreja organizada em 2 ou 3. Aí eles olharam espantados assim para mim, eu perguntei, vocês fizeram assim? Fizemos assim, eu falei assim, não se faz assim. Relacionamento de 2 ou 3
não é institucional, porque igreja não é institucional. Precisa caminhar, precisa andar, precisa relacionar. Eu ando com o Haroldo, vocês sabem, 40 anos. Nós temos uma amizade de muitos anos. Nós nos conhecemos. Nós nos falamos constantemente. 2 ou 3 nos se encontra por reunião marcada. O 2 ou 3 ele acontece por necessidade mútua. Então, o 2 ou 3 ele é orgânico. O 2 ou 3 ele é pessoal. Por isso que a expressão da igreja é o 2 ou 3. E o 2 ou 3 são os nossos relacionamentos de aliança. Nós temos uma aliança com essa congregação, com a congregação que você faz parte, mas eu tenho uma aliança com irmãos, tenho um compromisso, eu cuido e sou cuidado. Jesus disse em Mateus capítulo 5, bem-aventurados, versículo 3, bem-aventurados pobres em espírito. O pobre em espírito é uma pessoa que vive na interdependência. O pobre em espírito não é uma pessoa que vive dizendo que é pobre. O pobre em espírito é o manso, que Jesus disse, para sermos manso e humilde. O manso tem poder, o manso tem força. Jesus era manso. Por que Jesus era manso? Jesus tinha poder para acabar com tudo. Jesus tinha força para acabar com tudo. Mas ele não fez nada porque ainda não era hora. Por isso ele tem autoridade para dizer: aprendei de mim, porque sou manso e humilde. O manso não é uma pessoa que fala: oi, irmão, tudo bem? Tá jóia? Que bom, graças a Deus. Jesus é bom. Que legal. Isso não quer dizer que é manso. O manso tem poder. O manso tem condições. Mas ele não vai fazer, porque não é a obra de Deus, porque não é a vontade de Deus, porque não é o que Deus tem para aquele momento, não é aquilo que Deus quer. Então, o pobre de espírito é uma pessoa que compreende a importância da interdependência. Eu busco conselho, eu busco irmãos, eu ajo na comunhão. E eu quero ressaltar que muitos abusos já foram cometidos em cima desse versículo. Em cima disso, eu quero dizer que cada um é responsável por ouvir a voz de Deus, por discernir a voz do Espírito. Mas eu preciso de irmãos para conferir. Eu preciso de irmãos para verificar se eu estou ouvindo a voz de Deus. Ah, o José anda comigo. José é meu pastor e nada me faltará. Raquel falou misericórdia. O Thales já ficou com inveja aqui, olha só. Então, assim, não é responsabilidade do José ouvir a Deus por você. Ele não foi chamado por Deus para ouvir a Deus no seu lugar, porque você é sacerdote. Você foi feito sacerdote. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Andando com José,
você possivelmente vai aprender a ouvir a voz de Deus. Então nós precisamos nos aliançar com irmãos e ombrear com irmãos que vão nos ajudar a discernir a voz de Deus. Isso é igreja. Isso faz parte da vida da igreja. Pastor não é o guru, não é o vidente. Pastor é só a ovelha mais velha. É a ovelha guia, tem um sino no pescoço. É isso. Mas ele não vai comer por você. Ele não vai poder ter relacionamento com Deus por você. Ele pode orar com você, ele pode orar por você, mas ele não substitui o seu sacerdócio. Amém? Então, o 2 ou 3 é a menor expressão da igreja. A segunda expressão da igreja é a igreja nas casas. Nós vivemos um período no mundo e no Brasil onde as pessoas começaram a dizer assim: não, agora eu não preciso mais de salão, porque agora eu tenho uma igreja na minha casa. A igreja na casa é uma expressão. O 2 ou 3 não é tudo em si mesmo. O 2 ou 3 não é completo em si mesmo. O 2 ou 3 precisa dessa segunda expressão, que é estar na casa. E o meu 2 ou 3, necessariamente, não vai estar na mesma casa que eu. Não é regra. Por quê? Porque nós estamos falando de algo dinâmico. Nós não estamos falando de algo institucional. Então você pode participar de uma igreja caseira, porque a sua região é aquela, e você vai estar com irmãos, com o qual você vai compartilhar o que você está ouvindo de Deus, o que você está aprendendo na leitura bíblica, o que você está percebendo, sua necessidade de oração em determinados aspectos da sua vida, e os irmãos vão estar com você, e você vai ministrar sobre outros irmãos. É o seu campo, você está ali com irmãos ao redor da mesa. O 2 ou 3 não substitui a mesa. O 2 ou 3 não substitui essa experiência de estar numa casa com outros irmãos. Mas o 2 ou 3 complementa a experiência da mesa. Isso faz parte. Jesus tinha Pedro, Tiago e João, que estavam mais íntimos dele, que eram mais íntimos dele, que subiram no Monte Tabor para a experiência da transfiguração, que andaram com ele em momentos mais íntimos. Mas ele tinha os outros 9 que ele estava ensinando, que ele estava preparando, que também tinha relacionamento com ele. Só que os 3 ouviram coisas que os outros 9 não ouviram. Participaram de experiências que os outros 9 não participaram. Porque eles eram os 2 ou 3 de Jesus. E aí você vai ver que Bartolomeu andava com Tadeu. Depois você vai ver que Jesus foi embora, Pedro e João continuaram juntos. Quem foi com Pedro orar no Templo Formosa e tiveram a experiência de orar pelo paralítico, de curar o paralítico? João. Eles continuaram a fruta deles. Eles continuaram andando juntos. Mesmo Tiago tendo sido morto, Jesus ter sido assunto aos céus, eles continuaram andando juntos. Eles continuavam trabalhando juntos. Eles estavam juntos na obra. E eu não tenho certeza se eles participavam da mesma casa. Bem provável que não. Então, a segunda expressão da igreja, nós temos aqui em Atos 2:46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa
e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Atos 5:42. Todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Atos 20:20. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Então havia ensino também na casa. Mas nós já lemos que eles partiam o pão de casa em casa. Então o centro não era o ensino, eles também ensinavam. Vocês viram que eles ensinavam que Jesus era o Cristo. Então o Cristo era o motivo, o Cristo era a razão, o Cristo era o centro da conversa, Cristo era o centro da comunhão. Então, é muito importante que nós enxerguemos como que Deus estabelece a sua multiforme sabedoria ao se manifestar por meio da igreja e trabalhar o quê? O corpo de Cristo. A formação do corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros, porque nós somos membros de um mesmo corpo. Nós às vezes falamos muito sobre igreja e falamos nada sobre corpo. Mas o apóstolo Paulo, ele fez questão de dizer e falar e ensinar sobre o funcionamento do corpo. E para o corpo funcionar, nós precisamos ter o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, nós precisamos ter uma mesma fé, nós precisamos experimentar um só batismo. Então, nós estamos em sintonia no mesmo Espírito, nós estamos ouvindo o mesmo Espírito. Isso é fundamental para o corpo funcionar. Por isso nós precisamos de relacionamentos sadios. Por isso nós precisamos de pessoas que nos suportem. Por isso nós precisamos de pessoas que vão dar auxílio para quando nós precisarmos. As nossas angústias, as nossas fraquezas, as nossas vitórias, as nossas alegrias, aquilo que nos faz alegre. O 2 ou 3 dá a impressão, do jeito que eu estou falando, que talvez seja só para situações difíceis. Mas não. 2 ou 3 é para situações alegres também. Por quê? Porque o irmão sabe qual é a minha alegria. O irmão sabe qual é a minha tristeza. Numa igreja caseira, não é possível partilhar tudo isso, porque o espaço não é para isso. O espaço é para exaltar a obra de Jesus, para exaltar o que Jesus fez. Por isso Jesus disse: fazei isso em memória de mim. O partir do pão não é em memória de nossos pecados. A hora de comer o pão e beber o cálice não é hora de confessar pecados. É hora de celebrar o que Jesus fez na cruz. O discernir o corpo é fundamental para que a ceia não se torne uma maldição na minha vida. E para discernir o corpo, eu preciso de ombrear com irmãos e irmãs. Eu preciso de pessoas. Pessoas que vão cuidar de mim. Pessoas que vão me levar para Jesus. Que vão me afastar do pecado.
Cadê o Nielto? Cadê? Tá aí, Nielto? Cadê o Nielto? Nielto, eu estou acreditando em você, hein? A Nielto está lá fora, lá, olha só. Francamente, viu, gente? Olha só. Então, nós temos, agora entrou baixadinho lá atrás, ó, todo mundo lá, olha para ele lá só. Agora ele apareceu lá, tá vendo? Tá aqui fora só. Eu acreditei em você que pode ir até meia-noite. Cadê você? Então, veja bem, a terceira expressão da igreja é a expressão congregacional. A terceira expressão da igreja é o que você vai ver no início de cada carta que os apóstolos escreviam. A igreja em Corinto, a igreja em Éfeso, a igreja em Filipe, a igreja em Cesareia. Então, nós fazemos parte da igreja em Goiânia. Então, para eu fazer parte da igreja em Goiânia, eu preciso participar de uma congregação. Eu preciso estar ligado. Eu preciso estar sujeito. Porque uma das características de uma pessoa cheia do Espírito Santo, qual é? Sujeitai-vos uns aos outros. Uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Isso é uma característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Às vezes a gente só fica assim, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus no coração. Mas o próximo versículo diz: sujeitai-vos uns aos outros. Isso é uma característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vocês estão acordados? Porque às vezes quando a gente fica dando ensino, às vezes fica um pouco, tedioso, Tudo bem? Tá firme aí? Sono tá grave? Tá muito sono ainda? Não. Tá firme? Não tá com sono, não? Então tá bom. Tá com sono? Ninguém vai dizer que tá com sono assim. Dá até um calor quando eu falo isso diretamente, Ele quer dizer que ele tá com sono, tá vendo, irmãos? Então, a congregação dos santos, a congregação na cidade, ela está ligada com essa igreja que está na cidade. Quem representa o Brasil diante de Deus é a igreja. Quem representa a cidade de Goiânia diante de Deus é a igreja. Políticos. Não são os governantes. Por isso que a carta é à igreja que está na cidade. A igreja em Corinto. Não é a igreja da cidade. É a igreja que está na cidade. A igreja em Éfeso. A igreja em Esmirna. A igreja em Tessalônica. A igreja em Sardes. A igreja não é da cidade. A igreja está na cidade. Nós somos de Jesus. Amém? Nós somos de Jesus. Então, nós, para sermos de Jesus, precisamos andar de acordo com os ensinamentos de Jesus. Que ele ensinou, que ele praticou, o que ele viveu, a forma com que ele viveu, a maneira com que ele andou. Isso foi tão forte que quando Pedro foi confrontado por uma das mulheres que estavam ali no pátio onde Jesus foi açoitado, que ela olhou para Jesus, olhou para Pedro e falou assim: você tem o jeito daqueles que andavam com ele. Nós precisamos ter o jeito de Jesus. Como é que nós vamos ter o jeito de Jesus? Cuidando uns dos outros, nos importando uns com os outros, carregando a cruz uns dos outros, ajudando, nos comprometendo, nos envolvendo com irmãos.
Então, quando nós falamos sobre essas expressões, nós precisamos compreender que a família, ela também é uma expressão. Mas a família não é uma expressão igual o 2 ou 3, e a família também não é uma expressão igual à igreja na casa. Ela é uma expressão entre, é uma expressão diferente. Porque, por mais interessante que seja a minha família, por mais interessante seja a minha família consanguínea, ela ainda não tem a beleza do corpo de Cristo. Porque a beleza do corpo de Cristo está justamente na diversidade. A beleza do corpo de Cristo está nessa mistura, nessa aproximação. Minha mãe e meu pai são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então é legal, né? Eu tenho alegria da minha família, eu gosto da minha família. Agora eu já tenho 2 netinhos, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa, que coisa boa. Que, né, a mãe do Tailo está ali, que é verdade. Né, vovô? É muito bom, não é? É gostoso demais. Mas Deus não fez com que eu tivesse aliança com a minha filha, nem com o meu genro, nem com a netinha que a gente tanto ama, nem com o netinho. Mas Deus nos colocou para ter aliança entre nós, irmãos, comprados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Nós temos uma aliança na nossa casa, mas não é igual à aliança congregacional, é diferente. Irmãos, entenderam o que eu estou falando? Eu não estou diminuindo a família e nem estou colocando a família acima. A igreja está no meio, a família está no meio, a família faz parte. Isso é muito, muito legal, isso é muito importante de nós pensarmos. Então, essa terceira expressão é essa igreja em cada cidade. Então, a igreja em Tiatira, a igreja em Esmirna, a igreja em Filadélfia, a igreja em Laodiceia. Então, nós vimos essa expressão da igreja em cada cidade. Agora, existe uma outra expressão, que é a expressão internacional. Essa igreja, Antioquia, é ligada, por causa da Ticum Brasil, a uma igreja em Jerusalém. Há irmãos em Jerusalém, irmãos em Tel Aviv, irmãos lá em Haifa. Amém? Isso é o corpo de Cristo. Nós temos ligação com irmãos dos Estados Unidos. Nós temos ligação com irmãos do Japão. Nós temos com irmãos na Suíça. Nós temos ligação com irmãos em Costa Rica. Nós temos ligação com irmãos no Haiti. Nós temos ligação com irmãos no Chile. Isso é beleza do corpo de Cristo. Vocês talvez não soubessem disso, nem saibam disso. Mas por estar ligado com a Ticum, vocês têm ligações com outros irmãos, com outras igrejas em outros países, e vice-versa. E vice-versa. Então, isso é como Cristo está trabalhando. Isso é como Cristo trabalha. Então eu não posso me isolar no meu 2 ou 3, eu não posso me isolar na minha igreja caseira e dizer, agora eu tenho tudo. Não, irmãos. Um está ligado ao outro. Aí você vai ver Paulo indo pregar na Itália. Você vai ver os discípulos indo pregar em Chipre, indo pregar na Índia. Os discípulos falando o Nielto leu o texto 2 Coríntios ou 1 Coríntios?
Segundo, 8, falou da igreja na Macedônia. Onde fica a Macedônia? Não tem nenhum professor aqui, não, gente, de geografia bíblica. Paulo está falando da igreja internacional, ajudando os santos de Jerusalém. Então, nós estamos vendo como que havia internacionalidade no meio da igreja. Aqui, a Macedônia não ficava em Israel. Fora. Outro país. Alguém pesquisou aí, já sabe responder? Europa. Turquia. Macedônia ficava lá. Éfeso ficava onde? Turquia. Então, eu só vou ter esse tipo de ligação fazendo parte disso que Deus está fazendo. Então, nós precisamos chamar os irmãos, trazer os irmãos para viver a vida da igreja, para participar das facetas da vida da igreja. Então, eu não sou igreja sozinho, eu não sou suficiente em mim mesmo. Eu preciso de irmãos, eu preciso estar conectado com irmãos, eu preciso participar das expressões da igreja. Então, não é só participar da reunião geral. E aí fica aqui algumas passagens bíblicas. Apocalipse 2:12, 8:1, 2:1, Apocalipse 2:8, 2:18, Apocalipse 3:1, Apocalipse 3:7. Está gravando, não está? Apocalipse 3:14, 2 Tessalonicenses 1:1, 1 Coríntios 1:2, Gálatas 1:2, Filipenses 1:1, Colossenses 1:1, tudo para vocês verem as expressões da igreja na cidade. E depois nós temos as expressões da igreja internacional, Atos 11:26. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Antioquia ficava onde? Turquia. Levou-o para Antioquia. E durante o ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, ficava no sul da Turquia, quase na Síria. Antioquia. Atos 4:36. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre. Barnabé era de Chipre, colônia da Turquia. Paulo e Susana estão lá, em Chipre. Nós temos jovens de Jundiaí servindo em Chipre, outra nação. Então, nós vamos ver esse movimento, Romanos 1:15. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então, os apóstolos, eles saíram pelo mundo da época. Eles saíram pregar as nações. Paulo queria ter ido na Espanha. Paulo ficou com esse desejo. Mas os discípulos saíram pela Ásia. Os discípulos saíram pela Índia. Os discípulos saíram pregar o evangelho em todas as nações, fazendo ligação. Havia uma ligação entre essas igrejas. Pelo fato de Jerusalém ter sido invadida diversas vezes, destruída diversas vezes,
participado de muitas guerras, o Estado de Israel, haviam muitas viúvas em Jerusalém. E a igreja em Jerusalém, ela era muito grande, mais de muitos órfãos e viúvas. Por isso que o apóstolo Paulo fazia campanhas, levantando ofertas ao redor do mundo para ajudar a igreja em Jerusalém. Então, é muito importante nós compreendermos a vida da igreja, a dinâmica da vida da igreja. Hoje à tarde nós falamos bastante com os líderes sobre a dinâmica da vida na casa, da participação. Eu acredito que vocês vão ser bastante motivados e exortados na sua participação na igreja caseira. E hoje à noite nós queríamos trazer para vocês essa visão mais ampla de como a igreja se processa, de como a igreja se desenvolve. Amém? Amém. Vamos aplaudir Jesus por isso, igreja?